Olá, alunos! Sou Elizabeth Milagres, professora do 5º ano do ensino remoto na rede municipal. Hoje nós vamos dar início às nossas atividades no caderno pedagógico, aquele caderno, impresso que você pegou na escola, tá certo? Então, meus queridos, hoje é dia 23 de agosto, segunda-feira, e nós vamos então para a nossa aula de número 1. Aqui nessa página do caderno, você vai colocar a data, 23 de agosto, aula número 1, tá certo? Está na página 16, olha só, página 16, onde você vai colocar aqui a data. E o que nós vamos estudar hoje, nessa nossa aula de língua portuguesa? Olha só, nós vamos estudar poema visual, substantivos e adjetivos. Vamos começar então com o poema visual. Eu já trouxe um aqui que eu fiz para vocês. Olha só. Você mora no meu coração, não é isso? O que é um poema visual, meus queridos? Olha só, observe o formato desse poema, Bem diferente do poema tradicional, que nós já vimos aí em aulas anteriores do 5º ano, Aquele poema que está escrito em versos, em estrofes, parágrafos, não é? O poema visual, o próprio nome já nos dá aqui uma dica. Visual, não vem de visão? Então, ele vai te chamar a atenção pelo formato, pelo desenho, que vai aí compor o poema, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui mais 2 poemas visuais muito interessantes, olha só. Então, olha só esse poema que eu coloquei aqui para vocês. Com café, sou mais humano. É com café que pela manhã funciono. A minha alma aquece, o meu espírito levanta. Sabor líquido da rotina, divina essência. Olha que interessante, meus queridos. O poema está falando de quê? De café, dessa rotina, Da gente tomar café todos os dias. E observa o desenho que está no poema, Como, em que formato que ele está. Olha aí, uma xícara de café, não é isso? Tem até uma fumacinha aí. Então, o que a gente vai perceber? Existe uma relação de sentido entre o que está escrito e o formato aí que está o poema? Com certeza, Estamos falando de café e o formato aí que está o poema, uma xícara de café, não é verdade? Então, o desenho que foi formado faz relação de sentido com o assunto do poema, não é verdade? Eu vou colocar mais um para vocês, olha aí. Esse agora é do infinito, não é esse daí, ó, o símbolo do infinito? E o que é infinito? É aquilo que não tem fim. E vamos ver então o que está escrito nesse poema do infinito. Olha só, o infinito dos seus olhos me faz encontrar o infinito. Olha que legal. Então foi escrito, as palavras foram dispostas nessa forma aí do desenho do infinito para fazer exatamente essa relação, não é verdade? Aí na página 16, tem um poema, Cavalos Pálidos, um poema muito interessante. E aí vocês vão perceber, o formato, como que está disposta aí as palavras, no formato aí da crina do cavalo. Vocês vão ler esse poema e observar, a forma com que ele foi escrito, tá certo? Num dos versos do poema, diz aí que esses cavalos pálidos, eles são trôpegos cavalos. Então, gente, o que seria, trôpego? Que palavra diferente, não é verdade? Trôpego quer dizer que ele anda com dificuldade, que ele é manco. Vocês vão perceber que esses cavalos aí, eles já estão um pouco lentos, não é verdade? Então, toda vez que você encontrar uma palavra diferente, isso aqui é uma dica que eu vou dar para vocês, tá? Procura saber o significado dessa palavra. Dá para você pesquisar na internet, dá para você procurar num dicionário, tem dicionários online. Então, é muito importante, porque
Por quê? Porque quando você for escrever ou mesmo conversar, né, com as pessoas, você conhece palavras novas e pode e deve usá-las, tá? É muito bom, tá? O seu vocabulário vai cada vez mais aí ficando rico, tá certo? Então vamos explorar e aproveitar essas novas palavras que aparecem nos textos que a gente vai trabalhando, tá ok? Agora, meus queridos, vamos falar um pouquinho de substantivos e logo em seguida de adjetivo. Quando eu falo substantivo, né, eu tô falando desse grupo de palavras que nomeiam, né, que dá nome para as coisas. Como que chama isso daqui? Quadro. Eu escrevi com o quê? Com giz, não é? Isso daqui, calendário. Então, não é o nome de cada coisa? Isso é substantivo, né? Eles podem ser substantivos comuns, substantivos próprios, podem ser simples, podem ser compostos, né? E aí tem uma variedade, tá? E os substantivos, eles também, eles têm gênero. Quando eu digo gênero, eu tô falando masculino ou feminino. O que é isso daqui que eu disse? Quadro. Então, quando eu vou me referir, eu vou falar um quadro, o quadro, meu quadro, não é? O quadro. Então, eu estou colocando, né, mostrando que essa palavra, né, está no gênero masculino. Eu jamais poderia dizer a quadro, uma quadro, não é verdade? Então, quando eu digo gênero, é masculino ou feminino, tá certo? Para os substantivos, ok? O calendário, o giz, a blusa, não é verdade? E por falar em blusa, eu vou usar aqui uma blusa para a gente já falar um pouquinho de adjetivos. Olha só, eu tenho aqui essa blusa, ó, é uma blusa. Então, blusa é substantivo. Mas qual seria o adjetivo ou quais adjetivos eu poderia, né, poderiam ser atribuídos a essa blusa? Então, nós vamos pensar um pouquinho e anotar aqui no quadro. Então, meus queridos, olha só, a primeira coisa que me chama atenção nessa blusa, ela é colorida, não é? Listrada, não é isso? Então, é uma blusa colorida, é uma blusa listrada, é uma blusa, ela é curta, não é uma blusa muito comprida. Então, é uma blusa curta, né? É uma blusa curta, é uma blusa de manga, é uma blusa costurada, não é? Tem várias características. É uma blusa confortável, ó, não é? Confortável. É uma blusa nova ou velha? Então, vamos colocar nova, né? Poderia ser usada, poderia ser velha. Então, meus queridos, quando eu falo de adjetivo, são essas palavras que vão dar características, né, as qualidades ao substantivo. No caso aqui, blusa é um substantivo de qual gênero? Feminino, não é? Porque eu digo a blusa, uma blusa, não é verdade? Então, substantivo, aquelas palavras que vão nomear, vão dar nomes, né? As coisas, aos seres, aos objetos, né? Pode ser nome da pessoa, pode ser nome de uma peça do vestuário, de um objeto, de uma rua, de um bairro, né? E aí nós vamos ver que tem os próprios e os comuns, né? Quando eu digo professora, é um substantivo comum, professora, né? Quando eu digo Elizabeth, professora Elizabeth, Elizabeth é um substantivo próprio, porque eu estou falando da professora Elizabeth, tá certo? E o comum vai ser, né, blusas, carteiras, bicicleta, parede, porta, janela, cadeira, caderno, ó, caderno. É um substantivo comum. E agora eu vou falar que adjetivos eu posso, né, atribuir a esse caderno.
Ele é grande ou pequeno? Pequeno. Então, um caderno pequeno. Encapado, ó, porque ele tem uma capa. Então, caderno pequeno, encapado, né? Vermelho, não é verdade? Usado, ó, ele já tá usado esse caderno. Então, usado. São as características que eu posso atribuir a esse substantivo, né? A esse caderno. Tá certo, meus queridos? Agora, meus queridos, vocês vão fazer, né, as atividades. Hoje vocês vão fazer as páginas 16 e 17. Na página 16 tem aí um poema visual que eu disse para vocês, Cavalos Pálidos. Gente, faça a leitura do poema várias vezes, por favor. Não pode ler o texto uma vez só e já logo partir para as atividades. Não é bom, tá? Eu quero que faça uma leitura silenciosa. Depois você lê em voz alta, lê para alguém da sua casa, lê na frente do espelho, tá? É muito bom a gente ler na frente do espelho, a gente percebe como que a gente está lendo, tá? Então, vamos fazer a leitura. As atividades estão na página 17, tá? Eu quero que façam com bastante atenção. E amanhã, dia 24, aí sim vocês vão fazer as atividades, né? Que são de substantivo e adjetivo. Então, você vai colocar lá, amanhã é a continuação dessa aula, não é? E aí, amanhã você vai colocar a data aqui, dia 24, tá certo? Tem uma explicaçãozinha aqui no quadro, substantivo e adjetivo. Vocês vão fazer as atividades, letra bonita, bastante capricho, tá? Para ficar legível. Agora, né, você não precisa ficar copiando a atividade, tá tudo aqui, é só você fazer, tá bom? Na página 19, você vai conhecer, né, a história de uma personagem aí do nosso folclore, né, uma personagem encantadora. Quem será essa personagem encantadora? É a Yara, né? A Yara tem aí esse poder de encantamento e vocês vão descobrir isso no texto que está aqui na página 19, tá? Que tem umas palavras, tá? Uns adjetivos, né? Que vão mostrar as características da Yara. Vocês vão completar o texto com bastante atenção, tá certo? Um grande abraço. E nós nos encontraremos na nossa videoaula de quarta-feira.